Paz e graça você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, meus amados irmãos, seguindo esta série de vídeos que nós estamos postando aqui no nosso canal, falando sobre bizarrices e esquisitices dentro deste universo pentecostal, neopentecostal e até tradicional, nós vamos estar falando hoje um pouco mais sobre o evangelho judaizante, esse tipo de evangelho que está sendo introduzido dentro do cristianismo, que não é bíblico, não é apostólico, não remete às doutrinas da graça. E nós, como apologetas do reino de Deus, precisamos combater esse tipo de evangelho, assim como Paulo fez. Tá certo? O evangelho da graça é uma coisa completamente diferente, irmão. Oposta a tudo isso aí que a gente está vendo nesses dias atuais. Então, nossa marcha hoje aqui é falar sobre o evangelho judaizante. Peço a você que fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai se assombrar com tudo que eu vou mostrar aqui. Então, queridos, antes de eu começar a falar sobre o evangelho judaizante, eu queria aqui agradecer a boa repercussão que está tendo os nossos vídeos falando sobre a temática Isso Não É Bíblico. São a série de vídeos que eu estou postando aqui, falando sobre esquisitices e bizarrices dentro do universo pentecostal e neopentecostal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no card para você acessar, acompanhar, ser edificado no processo para vigiar com essas bizarrices e esquisitices que a gente está vendo aí acontecendo no mundo pentecostal. Eu gostaria de mostrar este vídeo aqui porque a partir deste vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o evangelho judaizante. Tá certo? Dê uma olhadinha na introdução e eu vou estar comentando logo após. Está em fúria Olha por para causa isso. essa semana, por causa da unção que Já de cara você percebe muita coisa do judaísmo aí. A réplica da arca, o rapaz está com um talite, provavelmente deve estar com um kipar na cabeça, me parece que está com kipar. O rapaz aqui está com um talite também, pano de saco, tudo remetendo ao contexto cultural judaico. E é sobre esse tipo de comportamento, esta liturgia de culto, que eu venho combatendo desde sempre aqui no canal. Um outro evangelho que Cristo nunca pregou e nenhum dos seus apóstolos ensinaram. estava te Papai, aguardando nesse altar. Raiarabarabachou. E é hoje, diz o Senhor. Vai ser lamentável, rapaz, lamentável, lamentável isso. Eu quero ter costelinha aqui em cima comigo. Isso, porque a partir de hoje, Deus está falando que está cessando a guerra. Vai te dar um ar, um tempo de refrigério, diz o Senhor. Impressionante, A partir de hoje, aleluia, Deus está impressionante. cessando no mundo espiritual, porque Deus diz: é obreiro aprovado, é servo aprovado. Tem um anjo na tua direita, tem um anjo na tua esquerda, tem um anjo atrás de ti, aí diz o Senhor. E assim diz o Senhor. Pronto, agora ele vai derramar o óleo da unção. Parece que a obreira lá, não sei se a esposa dele não entendeu o mistério. Ele vai derramar a unção do óleo, também coisa do judaísmo muito comum dentro dessas igrejas pentecostais e neopentecostais. Né? É a unção do óleo ungido de Jericó, não é o óleo ungido de Israel, oh meu Deus. É impressionante. 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 Eu vou dar uma pausa aqui. Você veja que todos eles estão com roupa de saco, usando talite, aquela coisa toda, remetendo ao judaísmo, né? Meu objetivo aqui é falar sobre o evangelho judaizante.
este tipo de evangelho que está sendo promovido dentro dessas igrejas neopentecostais e até mesmo pentecostais, o que é, aliás, quem eram os judaizantes, Pedrosa? Tá aqui. Os judaizantes na Bíblia eram pessoas que procuravam incorporar no evangelho certas exigências da lei judaica. Os judaizantes geralmente eram crentes judeus provenientes de Jerusalém. Mas os judaizantes não apenas agiam como judeus, eles também se empenhavam em influenciar outras pessoas dentro das igrejas cristãs a agirem como eles, né? Como judeus prosélitos. Os judaizantes são citados em algumas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que dedicou tempo e esforço a combater os ensinos dessas pessoas. Inclusive, algumas vezes ele menciona os judaizantes em seus escritos usando a expressão os da circuncisão. Dentro do contexto em que é aplicada essa palavra, essa expressão, não apenas aparece designar, né, apenas aos judeus em geral, mas a um certo grupo ou partido da circuncisão. Em Gálatas 1, a gente vê algo interessante quando Paulo está combatendo esse tipo de evangelho. Versículo 6, Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. E é o que mais a gente vê, irmão. Pessoas anunciando outro evangelho, um evangelho judaizante, recheado de quê? Réplica da arca, menorá, chofá, talite, estrela de Jerusalém, né? Aquela estrela judaica de 5 pontas, aquela coisa toda. Então, há uma explosão do evangelho judaizante introduzido no cristianismo e nós, apologetas do reino de Deus, devemos combater isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14, Paulo está repreendendo Pedro por se portar de forma judaizante. Você pode ver lá. E Paulo ainda chega a dizer para Pedro: Pedro, como é que tu, sendo judeus, obriga os gentios a viverem como judeus? Isso é evangelho judaizante. E Paulo repreende Pedro publicamente por causa da sua atitude e comportamento reprovável. Nós não podemos nos calar, irmãos, ao vermos o cristianismo sendo vituperado, irmão, com esse tipo de comportamento, liturgia completamente judaica. Olha para aí. Olha para aí. Olha para aí. Veja se não tem judaísmo aqui. Olha, pronto. Vocês vejam que lá no teto, nas paredes, no caso, existem alguns símbolos judaicos em toda a nave do templo. E o que é que eles fizeram? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Você veja que este rapaz está protegendo uma tenda que armaram lá atrás. E você pode ver lá atrás a réplica da arca. Está lá, a réplica da arca. E quando você vai para Jeremias 3:16, pode ler aí na sua Bíblia. Jeremias 3:16 está dizendo o que lá, Pedrosa? Quando vocês entrarem na terra e se multiplicar, não se lembrarão mais da arca, nem falem mais dela. Não quero que façam nem réplica. Está no texto. Jeremias 3:16. Pode ler na sua Bíblia aí. Mas esse povo, é impressionante a mentalidade desse povo em trazer para dentro do cristianismo elementos que pertencem ao judaísmo, irmão.
Do judaísmo nós saímos há muito tempo, muito tempo. Aí vem este evangelho moderno dos dias atuais, trazendo todo este aparato, festividades judaicas, né? Elementos judaicos. Olha lá, a estrela de Davi está ali, a Arca da Aliança, armaram a tenda, tem um monte de simbolismo judaico aí no culto. E eles ainda usam aquela saudação Shalom Adonai, como se as palavras Shalom e Adonai fossem mais poderosas do que paz do Senhor, paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eles atribuem poderes mágicos a certos elementos judaicos. É impressionante. Eu cheguei a ouvir de um pregador que a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus na igreja. E eu questionei este pregador dizendo assim: se a Arca da Aliança é a representação de Deus na igreja e o Espírito Santo de Deus está fazendo o que aqui? Ele deveria subir. Porque, pelo que eu sei, o Espírito Santo é o representante da divindade no meio da igreja, ordenando, pré-ordenando e fazendo as coisas acontecer. E tudo só acontece pelo Espírito de Deus que está no meio da igreja. Aí vem este evangelho moderno, esses crentes Nutella, sem entendimento bíblico algum, introduzindo este aparato de elementos judaicos dentro do culto, irmão. Ah, faça-me um favor. Pelo amor de Deus, olha para aí, ó. Quantos elementos judaicos você já pode ver aqui. É impressionante. Eu tenho mais um último vídeo aqui para mostrar. Aqui, essa jovem está tocando um chofar. Olha para ela. Ela está tocando um chofar. A outra jovem está com um talite. Está acontecendo algo estranho aí, né? Algo estranho. Provavelmente isso remete a uma denominação neopentecostal. E tem a réplica da arca, estava aqui no cantinho, abaixo do altar, está bem pertinho dela aqui, a réplica da arca está por ali. Aleluia. É impressionante, pode ver, ó, a réplica da arca ali, pessoal fazendo o que tem de fazer. É impressionante a quantidade de elementos judaicos sendo introduzidos no culto que deveria ser para o Senhor. Para o Senhor. Lamentável, lamentável esta situação. Lamentável. E eu acredito que eles não sabem nem a função do talite, nem a função do shofar. É impressionante. Eu creio que não sabem. Mas é assim. O Pedrosa, ele vem combatendo desde sempre este tipo de comportamento que não é um comportamento cristão. Isso aí é sincretismo religioso, e o sincretismo religioso é justamente a mistura de outras religiões para a formação de uma nova religião. Então, o sincretista, ele vai pegar traços dali, traços de lá, vai trazer para uma panela, vai misturar tudo e vai nascer uma nova religião. Isso é sincretismo religioso, irmão. Nós não somos judeus e somos cristãos. Devemos nos comportar no culto como cristãos. Tá certo? E isso é um aparato apostólico. Você não vê os apóstolos citando em nenhum momento a questão da Arca da Aliança ou até mesmo elementos judaicos. Quando houve o grande concílio, me parece que em Atos 15, o primeiro concílio de Jerusalém, foi justamente para estabelecer que os cristãos gentios não precisavam de circuncisão e que a salvação é pela fé somente, através da graça de Deus. E foi naquele concílio que foi estabelecido que judeu é uma coisa e igreja é outra totalmente diferente. Judaísmo, né? Judaísmo é uma coisa e igreja é outra totalmente diferente.
Aí vem esses cristãos Nutella desses tempos modernos introduzindo dentro do culto toda esta sorte de bizarrice, esquisitice, liturgias, misticismo, liturgias recheadas de misticismo, esoterismo, sincretismo religioso, e nós precisamos estar atentos, combatendo isso tudo aí, irmãos. Amém? Mas e você? Qual a sua opinião? O que é que você acha? Você concorda, discorda de mim? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha? O que é que você pensa? Tá certo? Eu gostaria de saber de você se nós devemos colocar, introduzir dentro do culto elementos judaicos. Você concorda com isso? Você acha que isso não tem nada a ver, certo? Ou você discorda dizendo, Pedrosa, isso aí não é bíblico porque não é apostólico. Isso aí é sincretismo religioso, a mistura do judaísmo com o cristianismo, com o nome, a roupagem de judaizante, é o evangelho judaizante. Estão querendo transformar você em judeu. É música judaica, saudação judaica, comportamento judaico. Daqui a pouco você está lá no judaísmo. Está entendendo? Tome cuidado. Tome cuidado. Se você concorda ou discorda de mim, deixe a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Eu gostaria de agradecer a você que permaneceu comigo até o final deste vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Veja o sininho das notificações se está ativado. Se não tiver, ative esse sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que a gente colocar aqui no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado. Eu sou o presbítero Pedrosa, este é o canal A Voz Apologética, em defesa do evangelho contra inovações, modismos, heresias e hereges. Amém? Lembrando sempre, nunca chame de profeta o que a Bíblia chama de feiticeiro. E nunca chame de culto aquilo que a Bíblia chama declaradamente de apostasia. Pense nisso.